Muito bem, vamos pegar, reproduzir aquilo que eu mostrei para vocês ainda agora em termos de teoria, né. Vamos deixar para calcular esperança, variância, autocorrelação e autocorrelação no papel só mais para frente, aqui a gente vai ver só os resultados numéricos mesmo. Então vamos lá. Então, a forma de simular passe aleatório é mais ou menos parecida com o que a gente vem fazendo para ruído branco, né. Então, essa é uma técnica que a gente chama de alocação de memória alocação estática. Como é que funciona essa técnica? Eu defino um vetor fixo, eu defino, sei lá, um vetor ZTPA, que eu chamei aqui. E esse vetor tem o número de amostras que eu quero. Nesse caso, são 20.000, né? Porque o N, esse N que está bem aqui, é 20.000, que eu defini lá em cima, né? Lá naquele, quando eu defini o T lá em cima. Então, o que acontece aqui? Aí eu defino um vetor que é constituído de zeros. É obrigado a ser de zeros? Não, pode ser de qualquer coisa que seja conveniente para você. No geral, ou é um ou é zero. No meu caso aqui é zero porque eu quero ir mudando os termos dentro dele e eu vou somar. E como o elemento neutro da soma é o zero, eu estou usando zero. Tá? Eu também estou definindo aqui que o meu Z0 é zero. Então, a minha intenção é facilitar nesse sentido. Uma outra coisa que é importante entender é que o Python, diferente do R, a indexação dele começa no zero. Para mim, é uma das maiores dificuldades para quem já programa em alguma outra linguagem, tipo R ou MATLAB, e vai migrar para o Python. Que a gente está muito acostumado com a indexação começando no 1, eu sou um desses, certo? Eu tive essa dificuldade, e o Python ele começa do zero, tá? Que às vezes é muito legal e às vezes só atrapalha. Então, só para vocês saberem, a título de curiosidade, o R começa do 1 e o Python indexa do zero. Quando eu falo isso, gente, quando a gente define um vetor e eu quero me referir ao primeiro elemento, você tem que dizer que esse elemento é no índice 1, no R, né? No Python, se eu quiser me referir ao primeiro elemento do vetor, eu tenho que dizer que o índice é zero, tá? Essa que é a diferença aqui. Então, beleza. Então, isso é o que a gente chama de alocação estática. Por quê? Porque eu defino um vetor de um tamanho fixo e eu vou mudando os valores dele ao longo do meu algoritmo, tá? O que é alocação dinâmica? Eu não defino um vetor. Eu vou dinamicamente mudando esse vetor. Primeiro ele é só um número, depois ele vira um vetor com 2 elementos, depois ele vira um vetor com 3 elementos, depois com 4. Tem gente que acha isso mais elegante, e até é mais elegante. Só que, na verdade, é muito ruim em termos de memória. A alocação dinâmica ela gasta muito mais memória do que a alocação estática, tá? Então, vocês podem até... Quem aprende a fazer alocação dinâmica, talvez vocês nem saibam fazer direito, mas no dia que aprender, nossa, que legal, que genial, vou me sentir muito safo fazendo isso. Só que é péssimo. O código fica lento pra caramba. Então, o mais rápido mesmo é o mais simples. Define um vetor de zeros, já sabendo o tamanho que você quer definir, e depois você vai modificando. Aí, beleza. Depois que eu expliquei isso, eu defini aqui um vetor de zeros, e agora eu vou calcular. Lembra da equação lá do passe aleatório? Z de t é igual a z de t menos 1 mais a de t, né? A de t eu vou definir, a gente já vai ver. Já já, calma aí. Para ficar mais visível, eu vou fazer assim, ó. Eu vou definir um for, onde esse for vai ser em cima de uma variável i, que ela vai ficar mudando de 1 até n. Lembra que Python começa do zero, tá? Então, ela vai variar de 1 até n. Então, ela vai começar a preencher da minha segunda amostra até o n, que o n é 20.000, lá que a gente viu. Aí eu vou definir, eu vou calcular aqui uma variável at igual a isso aqui. Ó. É mais fácil de ler. Né? Na hora eu vou calcular minha variável at. Eu poderia fazer isso aqui assim agora, né? Calcular minha variável at na hora. Ou eu posso já definir esse vetor todo antes, como eu fiz aqui em cima com o meu ruído branco. Olha aqui, ó. Esse aqui é o código do ruído branco. Eu posso deixar ele já prontinho. Eu, ao invés de usar aquele lá, eu posso usar essa que já está pronta. Ao invés de calcular um ADT novo, ao invés de definir um novo toda vez, eu poderia, ao invés de usar o ADT, calcular NT
na amostra aí. Aí eu aproveitaria o que já está calculado lá atrás. Está certo também, tá? Ou seja, esse código aqui, essa linha não existiria. Então, a minha amostra atual de ZTP1, que é um I, ou seja, ele vai do 1, né? Então, eu pego Z1, vai ser igual a Z1 menos 1, ou seja, Z0, que a gente já viu que é zero, né? Porque isso aqui é um vetor de zeros, mais NT1, ou seja, eu pego a segunda amostra do meu ruído branco lá, né? Então, eu calculei aqui, ó, o Z1, ele é igual ao Z0 mais o A1, tá? Aí, beleza, ele calcula, ele faz o for, volta, aí esse meu I aqui passa a ser 2. Então, eu venho para cá, eu vou ter Z2 vai ser igual ao, ao meu anterior, né, o meu Z1, mais o A2. Nesse caso aqui, eu estou chamando o A de NT, tá? Vou até colocar uma observação aqui, para vocês verem isso. Ó, o NT é igual a AT, branco. É só um comentário, tá bom? E assim por diante, assim ele vai da maneira como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá? Então isso aqui também estaria correto, porque eu estaria calculando o meu passeio aleatório em cima do processo estocástico anterior. Se eu rodar desse modo aqui, ele vai dar sempre a mesma coisa, porque esse processo estocástico é fixo, né? Então, por exemplo, vamos rodar aqui, ó. Aí é só isso, tá? O código é basicamente só isso. Vou até voltar aqui. No Python tem que ter esse espacinho bonitinho, tá? No Python não tem ponto e vírgula, tá? Você quebra a linha sabendo na base do espaço aqui. Aí eu vou plotar o passeio aleatório, vou plotar o histograma para ver o que acontece. Nós sabemos que não vai servir de nada. E vou plotar a função de autocorrelação, tá? Já está plotado aqui, mas como eu estou rodando uma outra amostra, vai ser diferente. Então, rodei. Aí mostrou aqui, ó. Ó, eu passei aleatório, tá? Então ele rodou, já deu um passeio aleatório diferente. Porque toda vez que eu rodar vai ser diferente. Só que agora, se eu rodar de novo, não vai ser diferente. Por quê? Porque eu não tô gerando um novo ruído branco. É o mesmo ruído branco que eu estou usando. Então, se eu rodar de novo, olha, Shift Enter, deu o mesmo gráfico. Por quê? Porque não tem nada aleatório aqui. Eu não estou gerando de novo. Eu estou usando o ruído branco que eu já calculei, tá? Então, eu estou usando sempre o mesmo ruído branco. Se eu quiser usar um ruído branco diferente, eu tenho que calcular diferente ele, né? Então, eu vou colocar aqui A de T, eu vou colocar o meu comentário bem aqui. Então, eu teria que fazer isso. Nesse caso aqui, não. Para cada rodada do for, ele vai calcular o meu ruído branco de novo, tá? Então, eu vou ter sempre uma situação diferente. Então, vamos rodar. Ó, já foi diferente. Se eu rodar de novo, diferente de novo. Então, a diferença de um código para o outro é que num código, numa forma de calcular, eu estou fixando o ruído branco. Na outra forma de calcular, eu quero gerar situações diferentes, entendeu? Então, eu vou até deixar esse código marcado aqui, que é para vocês saberem como usar, tá? Então, eu vou fechar esse aqui. No próximo vídeo, eu explico como funcionar para função autorregressiva, tá?